Fala comigo, produtor rural, você faz a gestão da sua propriedade rural de verdade? Seja sincero, faz a sua gestão de verdade? Anota tudo, entradas, saídas. Se você não faz isso, escuta o bate-papo que eu vou ter aqui com o Blisca para falar desse assunto. Blisca, qual a importância do produtor fazer a gestão dele, independente do tamanho da propriedade rural? Então, se você não faz a gestão, eu brinco que você não sabe se você está ganhando ou se você está perdendo dinheiro. E eu vou além, provavelmente está perdendo. Normalmente o produtor rural, assim, a gente, continuando nessa brincadeira, a gente fala que sabe-se que o ano foi bom quando ele troca caminhonete. Quando ele não troca caminhonete é porque o ano não foi bom. Acontece que todos os anos podem ser bons, mesmo que você tenha um cenário ruim, economicamente falando, aí fora da porteira. Mas é uma grande falácia, né? A gente dizer que é bom sem saber realmente os meus custos, as minhas entradas, onde está indo a minha grana, de onde está vindo a minha grana. E trocar de caminhonete não quer dizer muita coisa não, porque o cara pode se endividar até não querer mais, viu? Também tem isso. Então, mas quando a gente fala de gestão, eu queria aproveitar o nosso papo aqui e mostrar uma ferramenta que a gente desenvolveu lá na Unicamp e depois junto com o Instituto Agronômico de Campinas, que é o método de identificação do grau de gestão, que foi batizado de MIG. Uma autoavaliação? É uma autoavaliação e vai muito além dessa questão financeira que a gente estava falando aqui no começo da conversa. Sem dúvida. A ideia dessa ferramenta, a ideia dessa proposta é que você tenha uma visão estratégica da gestão de toda a sua atividade como um todo. Então não é só o lado financeiro. A gente aborda aspectos de liderança, aspectos de processo, aspectos socioambientais que hoje estão sendo colocados Inclusive, na mesa. O tema do nosso evento aqui é exatamente as mudanças climáticas. Exatamente. E como que isso impacta, como que isso afeta essa atividade econômica nas mais diversas culturas, aí, não só na produção de hortaliças, mas em todas as atividades econômicas. Então o que a gente está propondo é um olhar sobre tudo que se faz dentro da propriedade, no sítio, na fazenda, e se isso pode ser melhorado e como pode ser melhorado. Você falou que são 60 atributos? Como é que é? A ferramenta ela é dividida em 8 critérios que abordam um pouco disso que a gente falou, mas esses 8 critérios então vão estar subdivididos em 64 indicadores. E apesar de 64 no começo a pessoa olhar assim, virar e falar, pô, mas 64 é muito fácil o rápido, uso da né? ferramenta. Porque fácil, ele vai responder rápido. a que a gente falou, né? Binário, né? Sim, não. É sim ou não, faço ou não faço, tenho ou não tenho. E a gente sempre considera o sim tem que ter algum documento, ou no papel ou no computador. E aí a pessoa vai fazer essa autoavaliação. Se tiver linkada aí na internet, imediatamente ela recebe a classificação dela, a pontuação e, mais do que isso, é um relatório de ações corretivas. Então, todos aqueles pontos desses 64 indicadores em que a pessoa disser que não faz, não tem, e que isso representa um gargalo para ela vai receber no seu relatório personalizado uma dica de como corrigir esse problema, como superar essa deficiência. Entendi. Eu adorei quando você disse que quando ele estiver respondendo a pergunta se faz ou não faz, não, você faz plano de negócio? Não, eu faço, está tudo aqui na minha cabeça. Aí você brincou, né? E se morrer, o que acontece? Não, se não, né? Quando morrer, o que acontece com o seu plano de negócio? Não existe mais. Nunca existiu, na verdade. Então não tem, né? Então, a verdade é que não tem. Exatamente. Reforçando o que você disse, para responder se faz o plano de negócio, se faz o controle financeiro, se faz o controle de produção, ele tem que ter algo escrito, nem que seja numa planilha. E normalmente a gente acompanha a realidade aí dos gerentes, dos proprietários. O pessoal reclama muito de falta de tempo. Essa é uma outra questão de gestão, na verdade, né? As pessoas de tempo. Têm que se organizar para ter tempo de fazer tudo que é necessário, inclusive pensar em planejamento, pensar em processo, acompanhar os resultados,
para realmente saber se vai comprar ou não a caminhonete no final do ano, né? Ou no final da safra. A ideia aqui não é julgar você, produtor, se você faz ou não faz. Muito pelo contrário, né? Eu imagino que a ferramenta MIG, né, ela está aqui justamente para ajudar a pessoa a se conhecer, identificar onde estão os gargalos, os desafios, por isso que ele é um MIG, né? Tem ali um ponto focal para dar ênfase naquele problema específico e te ajudar a encontrar, como o Bliska mencionou, a ferramenta ela oferece possíveis soluções, é isso mesmo que eu entendi? Alternativas para você realmente resolver aquele problema de forma muito pontual. É isso mesmo, né? Entendi direito? Entendeu direitinho. A gente sugere o que a pessoa pode fazer, não é nada obrigatório. A ferramenta não tem custo nenhum. Hoje a gente já tem a ferramenta pronta para café, hortaliças, flores e frutas. E o que a gente pretende, também conversando aqui nos bastidores, a gente estava falando que a ideia é ajudar o homem do campo a se profissionalizar, a se capacitar, a transformar a sua atividade numa coisa empresarial, organizada e que visa inclusive outros aspectos além de comprar uma boa caminhonete no final do ano. Sem dúvida. É sucessão familiar. Isso é importante. Ter a agregação de valor no seu produto. Ser reconhecido por meio disso. Exatamente. Então, ganhar competitividade, que no final das contas, tudo isso leva ao que todo mundo deseja, que é a sustentabilidade do seu negócio. Do negócio, exatamente. O que é a sustentabilidade do negócio? É a perenidade, é ter certeza de que eu vou continuar nessa atividade com sucesso. Perfeito. Bliska, vamos lá. Pessoa que está nos acompanhando se interessou pelo assunto. Gostei disso daí, quero realmente saber onde eu estou errando, onde eu estou pecando, quero melhorar. Por onde ela vai começar? Nessas 4 atividades que eu falei, que a gente já tem a ferramenta, café, flores, frutas e hortaliças, a ferramenta está disponível no site da Fundag. E aí, depois a gente passa... Vamos deixar aqui embaixo na descrição, tá? Só clicar ali e você já vai direto para a ferramenta. A pessoa faz o cadastro e a partir do cadastro ela pode responder a ferramenta ali, né, na forma de um questionário. São 64 perguntas, então sim ou não, sim ou não. E imediatamente você recebe esse relatório de ações corretivas. Vai estar disponível para você já poder iniciar esse seu trabalho de melhoria da gestão e de busca de melhoria contínua da sua atividade. Simples e fácil assim. Clica no link abaixo, responda as perguntas. Como é que ele faz um pré-cadastro para receber? Ele tem que ter um pré-cadastro. Isso fica dentro do banco de dados da Fundação de Desenvolvimento da Agricultura, a Fundag. Sempre respeitando a LGPD. Com certeza. Fiquem tranquilos, né? E você tem, então, imediatamente ali a conversão das suas respostas num relatório exclusivo para você, personalizado. Que bacana, hein, pessoal? E vou te falar uma coisa, um assunto bem importante que a gente não pode deixar de mencionar. Essa ferramenta não surgiu do além, do nada, não é um dia que ele sonhou e falou, isso aqui eu vou fazer. Não, conta pra gente de onde surgiu essa ferramenta. Então, eu trabalhando... como extensionista ali na Faculdade de Engenharia Agrícola da Unicamp, eu atendia sempre muitas demandas técnicas. E depois de algum tempo, fiz meu mestrado na área técnica, com pós-colheita de alface em hidroponia e tal. Eu comecei a perceber que os problemas técnicos, mais hora menos hora, a pessoa encontra a solução. Deu uma doença, vai achar um produto que controla aquela doença, tem uma deficiência nutricional, ele vai resolver isso, fazer uma análise de solo, ou seja lá o que for, e vai achar o problema com um fertilizante ali que ele vai repor ali para o seu cultivo. Mas o problema administrativo, o problema de gestão, normalmente a pessoa nem sabe que ela tem. Né? Então era aquilo que a gente estava falando aqui no começo, né? Ninguém anota nada, ninguém sabe onde está nem para onde vai. Sim. Né? O dinheiro, principalmente. Com certeza. Então, aí, quando eu tive a oportunidade de fazer o doutorado, a ideia foi trabalhar justamente com essa área de gestão. E a gente foi buscar um embasamento disso aqui no Brasil mesmo, com a Fundação Nacional da Qualidade, que ela tem todo um trabalho
feito desde a década de 90, para negócios de maneira geral, indústria, bancos, enfim, a área de serviços. E muito pouca coisa para a agricultura. Então a gente pegou essa metodologia da FNQ e trouxe para a realidade rural, transformando essa metodologia no MIG. Tá vendo aí, pessoal? Não é algo que surgiu de vozes da cabeça do Bliska. O cara fez uma tese de doutorado, muita pesquisa, muito trabalho, muita ciência acima de tudo, para encontrar alternativas para sempre estar melhorando a qualidade de vida, a qualidade produtiva, a qualidade de gestão da sua propriedade rural. Então, se você acha que precisa melhorar em alguma coisa, aproveita essa ferramenta e adapta e ajusta aí para a sua realidade. Entra no site, faz seu cadastro, responde as perguntas e recebe aí as sugestões dessa grande ferramenta MIG que vai ajudar e contribuir e muito na gestão da sua propriedade rural. Bliska, obrigado mais uma vez pelo bate-papo, pela oportunidade de aprender sempre mais e de sempre estar ajudando o nosso produtor rural. Eu que agradeço aí a oportunidade de estar divulgando o nosso trabalho. Sucesso aí para você também. É isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. Até a próxima.